Hoje vamos falar sobre hipoglicemia, então vai ser mais do que uma live, vai ser uma live aula para que a gente possa aí esclarecer várias dúvidas que são repetidas aí no dia a dia da turma. Então vamos lá, gente, vamos começar, porque a gente tem muito assunto hoje, né? O tema é palpitante, é difícil, é desafiador. Então, quanto mais falarmos dele, quanto mais as pessoas interessadas aprenderem, mais fácil fica a vida de todo mundo. Lembrando que hoje, por um acaso, né? É o Dia da Família. O diabetes é um diagnóstico familiar e o tratamento da hipoglicemia, o conhecimento sobre a hipoglicemia precisa contemplar a família. Então, se você está aí dentro de casa, na pandemia, chama-se e corre risco de ter uma hipoglicemia, né, por algum desses motivos que eu falei, chame os familiares de vocês para assistir essa live, né? Porque no dia a dia a gente escuta muitos relatos sofridos de pessoas que têm hipoglicemia e que na hora H a família não lembra ou não dá conta de tratar ou se desespera. Então é muito importante que, aproveitando o Dia da Família, vocês convoquem aí seus familiares para aprenderem um pouco sobre hipoglicemia, tá bom? Então, pessoal, hipoglicemia no tratamento do diabetes, né? Porque a gente tem hipoglicemia separado do tratamento do diabetes, para quem não tem, né, diabetes, que é uma outra situação completamente diferente. O que a gente considera hipoglicemia no tratamento do diabetes? A glicose menor do que 70, ou seja, até 69, tá? É considerada uma complicação aguda do diabetes. Então, muitas vezes, quando a gente fala de diabetes, as pessoas pensam muito na complicação crônica, ou seja, aquela que acontecerá no futuro, talvez relacionado com descontrole do diabetes em longo prazo. E muitas vezes as pessoas se esquecem que hipoglicemia é uma complicação aguda do diabetes, ou seja, quem usa insulina ou medicamentos orais que podem causar hipoglicemia podem ter essa complicação hoje, amanhã, semana que vem, né? Então a pessoa está sujeita a ter uma complicação aguda a qualquer momento e dentro dessa complicação ela pode dar conta de lidar com essa complicação sozinha, tratar sozinho ou não. Vai precisar da ajuda de uma outra pessoa para tratar e isso entra nos critérios de classificação de hipoglicemia. E por que é muito importante quem está em risco de ter uma hipoglicemia anotar aí bem direitinho, entender, estudar, porque quanto mais você está educado em relação à hipoglicemia, os estudos mostram que maior é a sua chance de diminuir o seu percentual de hipoglicemia no seu dia a dia, no seu tratamento, né? Então, quem não sabe sobre hipoglicemia, ou não entende bem, ou não discute bem com a sua equipe de saúde, acreditem, corre mais risco de ter mais episódios de hipoglicemia, que é o que ninguém quer ter, que é a maior barreira no tratamento, no aperto das metas, né, no dia a dia. Então, às vezes, as pessoas na primeira semana já estão com pânico de hipoglicemia, inclusive porque é uma das coisas que mais se ouve no dia a dia, né? Então, entendendo que a hipoglicemia é uma complicação aguda do diabetes, ou seja, o que é agudo? Pode acontecer de uma hora para outra, né? Você não precisa de tempos para ter uma hipoglicemia.
Ela pode acontecer a qualquer hora com quem usa algum desses medicamentos. Entendendo isso, a gente também precisa entender algumas coisas para ficar mais educado no tema hipoglicemia. Primeiro, entender que quando a glicose vai chegando na casa dos 70, né, ali em torno dos 70, que é esse valor que a gente falou, que abaixo dele é hipoglicemia, o corpo, muito sabiamente, se estiver tudo trabalhando bonitinho, o que ele vai fazer? Ele vai estimular alguns mecanismos pela falta da glicose, ele vai ativar vários mecanismos que podem funcionar e que deveriam funcionar muito bem. Então, quando a glicose abaixa, o nosso sistema nervoso, ele é ativado para principalmente os sintomas aparecerem e alertarem a pessoa para comer, né? De que aquilo ali não está normal, que a gente chama de resposta ao estresse. Então, o que é liberado, se tudo estiver funcionando muito bem, e aí depois a gente vai falar sobre as hipoglicemias assintomáticas, então não saia daqui, porque você que usa insulina ou medicamento oral que causa hipoglicemia, pode estar entre os 25 a 30% das pessoas com diabetes que tem hipoglicemia sem sintomas e às vezes você nem sabe do que se trata, então fique por aqui que você tem muito para aprender. Então, quando a pessoa tem diabetes ou não tem diabetes, se a glicose chegar na casa dos 70 por algum motivo, o sistema nervoso será ativado, ele vai estimular uma glândula que a gente tem em cima do rim, que é a glândula adrenal ou suprarrenal, a produzir hormônios que dão sinais no corpo. Que são, quais são os sinais? Tremor, coração acelerado, né? A palpitação, a sudorese, muitas vezes a pessoa fica toda molhada de suor por conta desses hormônios. Aumenta o apetite. E esses hormônios, se a pessoa não tem diabetes, né, principalmente, o que eles fazem também? Eles vão lá no pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, e fala assim pro pâncreas: ops, diminui a produção de insulina porque a glicose está baixando. Mas quem tem diabetes tipo 1 e não tem mais essa produção de insulina, ou quem tem diabetes tipo 2 e não tem mais reserva, muitas vezes essa pessoa já aplicou a insulina, né? Ou seja, na hora que esse mecanismo é ativado e os sintomas aparecem, a pessoa não tem mais esta capacidade para diminuir a produção de insulina, tá? Então, principalmente em quem não tem mais reserva, né, ou tem muito pouca, você tem os sintomas e aí você tem que prestar atenção neles para você se defender com a única forma que você terá naquele momento em relação aos sintomas, que é o quê? Comer. Comer carboidratos ou beber, né? De rápida absorção para que você possa subir a sua glicose. Então, daí vocês percebem que não é um mecanismo fisiológico, não é um mecanismo natural, como em quem não tem diabetes, que venha a ter uma diminuição de glicose por qualquer motivo, tá? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que acontece, em quem não tem diabetes, a glicose baixa, né? Há um estímulo à produção de um outro hormônio, que é o glucagon. O que o glucagon faz? Ele tenta fazer com que toda a glicose que está armazenada no fígado vá para o sangue proteger a pessoa que tem diabetes.
Só que em quem tem diabetes autoimune, este mecanismo também é prejudicado, né? Então vejam como é importante ter sintomas quando sua glicose baixa e você tem diabetes tipo 1. Então, os sintomas, embora eles sejam desagradáveis, ninguém quer sentir, é chato, é perigoso, é problemático, eles são a chave para que você lide com esta complicação aguda que é a hipoglicemia. Então, daí a gente já começa a aprender uma coisa. Se você tem glicose abaixo de 70 e você não tem esses sintomas, é como se você estivesse perdendo a sua proteção para agir na hora da complicação aguda hipoglicemia, né? Então, quando se tem os sintomas, a gente tem que agradecer muito, né? E buscar que você sempre tenha quando sua glicose estiver em torno de 70, porque ele é seu escudo, é a sua proteção e é importante ficar muito atento a ele. E a gente vai falar um pouquinho no dia a dia sobre como que você pode treinar, se treinar no dia a dia para ficar mais atento aos sintomas e não começar a pensar em hipoglicemia quando a sua glicose está lá em 40, 45. Porque aí o seu risco é muito, 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 muito maior, tá? E quando existe esse mecanismo e essa liberação de hormônios e tudo está funcionando muito bem, o seu corpo começa a agir para buscar glicose, energia, tudo que tem direito em todos os locais que tiver armazenado. Porque o objetivo é o quê? É proteger você na hora da hipoglicemia, tá? Então é muito importante entender isto e agradecer quando você tem um sintoma, se sua glicose estiver baixa. É mudar o seu pensamento para que você possa valorizar mais aquele momento, desde os estágios iniciais, que é quando a glicose ali começa a cair, começa a chegar mais próximo aí dos 70, tá? Então, sabendo disto, a gente passa agora para as classificações de hipoglicemia. Então, anotem bem, porque é importante que todo mundo, né, que tem hipoglicemia, e aí, todo mundo que tem hipoglicemia, eu já posso adiantar para vocês que quem usa insulina, principalmente os pacientes com diabetes tipo 1, os estudos mostram que, em média, as pessoas com diabetes tipo 1 em tratamento intensivo do diabetes têm, em média, 2 episódios de hipoglicemia por semana, tá? Em média, né? Ou seja, o que significa em média? Tem gente que não tem, tem gente que tem muito mais, né? Isso é que significa média. E um trabalho que saiu recentemente, uma revisão importante sobre hipoglicemia, mostra pra gente um número que é muito, digamos assim, desafiador. Que nos últimos 20 anos, embora a gente tenha recebido novas insulinas, insulinas mais modernas, feitas com técnica de DNA recombinante, sem pico, de longa duração, a tecnologia, os sensores, as bombas, tudo, este número para a maioria da população não mudou muito, né? Então, é um alerta para a gente se perguntar, né? Por que será que com tanta evolução as hipoglicemias ainda continuam aí no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente também precisa pensar o quê, gente?
Será que quando eu estou usando insulina e eu sei que a hipoglicemia aguda é uma complicação, né? A hipoglicemia é uma complicação aguda do diabetes. E eu posso ter, por usar um medicamento cujo efeito colateral é a hipoglicemia. Será que eu sei o suficiente para gerenciar, né, no meu dia a dia e para exercitar no meu dia a dia um comportamento do autocuidado, que é a resolução de problemas? Será que eu estou sabendo bem, né? Então, ou seja, canetinha na mão. Será que eu estou entendendo bem os pequenos detalhezinhos do dia a dia para que eu possa gerenciar bem? Ou será que o que eu sei no momento sobre hipoglicemia é que a glicose é menor que 70 e que eu tenho que comer, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Então, um passo importante da reflexão são os níveis da hipoglicemia. Então, anota para você ficar bem sabido, para você discutir com sua equipe de saúde, para você pensar o que você está tendo em casa. O que você que tem hipoglicemia está vendo no seu diário de glicose. O que você está vendo na sua monitorização contínua de glicose. Porque ninguém vai poder entender melhor isso do que a família e a pessoa que está passando por isso, né? Então, nível 1, anota aí, é uma classificação mais recente que divide a hipoglicemia em 3 níveis, da leve a grave. Então, o que é o nível 1? É a glicose menor do que 70 e maior ou igual a 54, ou seja, de 54 a 69. Essas hipoglicemias são consideradas as glicemias abaixo da meta, ou também chamadas de leve a moderadas. A maioria das pessoas estão bem naquela hora com a glicemia, principalmente, né, quanto mais próximo aí dos 70, mais chance a pessoa tem de estar bem mesmo que os sintomas sejam leves. Ah, então isso quer dizer que ter uma hipoglicemia nível 1 ou leve tá bom, é isso mesmo, vida que segue? Não, exatamente, né, gente? Por quê? Porque se você tem muita hipoglicemia leve ou nível 1, entre 54 e 70, quanto mais você tem essas hipoglicemias, mais os estudos mostram que você passa a ter um risco maior do nível 2, que é a menor que 54, um risco maior de ter hipoglicemia grave ou nível 3, eu vou falar sobre elas também, que você tem uma diminuição da sua qualidade de vida, e quanto mais você tem hipoglicemia nível 1, maior é a chance de você parar de perceber os sintomas no correr da sua vida. É como se todo aquele mecanismo que eu expliquei no começo, ele ficasse adormecido ou acostumado com o que está acontecendo no seu corpo. Então, para tudo, pega seu caderninho e se pergunta: que tipo de hipoglicemia eu tenho no dia a dia? É a nível 1? Eu tenho sintomas? É muito? É pouco? Eu estou interpretando direito o meu diário? Eu estou anotando as minhas hipoglicemias? Eu estou olhando essas hipoglicemias com atenção nos meus relatórios? Porque, gente, tem gente que não anota as hipo. Tem gente que nem mede, aliás. Tem gente que tem sintomas de hipoglicemia, trata sem medir, melhora,
sabe nem se teve uma hipo de verdade, né? Porque a gente tem a pseudo-hipoglicemia, que eu vou falar também. E a pessoa não anota, e aí na hora que chega no médico, fica parecendo que não tem hipoglicemia no dia a dia. E às vezes naquele momento da consulta, ela não lembra ou ela fala assim: "Ah, eu tô tendo muita hipoglicemia de madrugada. Eu tô tendo muita hipoglicemia à tarde." Mas que tanto é esse? Que hora que é? Que nível que é? Como que isso vai ser conduzido? Diabetes é uma doença que se mede, não é uma doença que se adivinha. Então, se você que tem diabetes, ou seu parente, né? Seu filho, alguém que você está cuidando, tem hipoglicemia e isto não é anotado, demonstrado de forma correta, é muito difícil conseguir resolver isto no correr da vida. Você está criando um problema para você mesmo, né? Então, teve sintoma, tá acordado, né, gente? Tá acordado. Teve sintoma de hipoglicemia. Meça a sua glicose, a não ser que você não tenha fita em casa para poder medir, né? Aí é outra coisa, né? Aí é outro cenário. Então, isso é uma situação. Nível 2. O nível 2, que é a glicose menor que 54, qualquer valor, claro, né? Óbvio que quanto mais baixo, mais importante, né? Ela já é chamada de uma hipoglicemia potencialmente grave. O que é isso? Ela tem chance de evoluir mais rápido para uma hipoglicemia nível 3. Então, anota aí 54. Se você, na sua casinha, com a sua vida, está vendo muita glicemia menor do que 54, pare e se pergunta: eu estou usando sensor? Eu estou conferindo na ponta do dedo para ver se realmente o sensor está funcionando? É hipoglicemia nível 2 mesmo? Eu tenho sintoma? Eu não tenho sintoma? Eu sei que muita gente tem preguiça de fazer esse estudo, porque às vezes ele é cansativo. Mas lembre-se, né? O diabo mora nos detalhes, né? Não diz o ditado assim? Se você não presta atenção, não faz devagar, se você não concentra, se você não estuda aquilo ali, ninguém vai conseguir resolver para você, né? Ninguém vai conseguir. E é por isso que a hipoglicemia continua um problema tão grande ainda. Por quê? Porque investe-se muito no pensamento de novas insulinas, de insulinas modernas, de análogos de longa duração, análogos de curta duração, mais fita, sensor de glicose. Só que se isto não for convertido em uma interpretação adequada, vai continuar tendo hipoglicemia. E vai continuar não conseguindo resolver e nem mudar essa história do diabetes, né? Então é importante ficar atento sempre a entender o que acontece com você ou com o seu familiar, tá? Então, se você tem muita hipoglicemia nível 2, seja na ponta do dedo, seja no sensor, comece a enumerar o que você está vendo, o que você precisa fazer para você reduzir, junto com a equipe de saúde, esse percentual de hipoglicemia, porque isto é o que você mais precisa fazer nesse momento. E tem muita gente que tema, né? Fica temando. Ah, mas eu não quero reduzir. Ah, mas se eu reduzir esse percentual de hipoglicemia para poder ver o que vai dar ali na frente, a minha média de glicose vai subir. Ah, mas eu não quero porque eu já tenho uma complicação no olho, eu não quero ter uma glicose de 140, 150, eu prefiro ter uma glicose de 80. E aí, o que a pessoa está fazendo?
ela está concentrando o tratamento no número e não na qualidade de vida, não está vendo o diabetes como um todo, né? Então, quando a gente precisa ajustar o tratamento, a gente ajusta para tudo. Quando a gente fala de hipoglicemia, de estudar, a gente não está falando para ninguém ficar apavorado e sair por aí parando de usar medicamento para não ter hipo, não é isso. Mas é uma complicação aguda e a gente tem que lidar com isso, né? Agora, para resolver, tem que encarar. Se você não encarar, se você não estudar, se você não entender, você não vai conseguir driblar esse medo da hipoglicemia. E então a gente parte para o nível 3. O que é o nível 3? É a hipoglicemia, onde a pessoa precisa da ajuda de outra pessoa para tratar. E aí, às vezes, mora o problema, né? Porque as outras pessoas não sabem tratar. Porque você, que é adulto e tem diabetes, foi na consulta ou assistiu aqui a live, aprendeu como que trata hipoglicemia e não contou para ninguém, né? Não sentou com sua família, com seus colegas de trabalho, com seu namorado, com a sua namorada, com a pessoa que está viajando com você e não contou como é que faz. Caso veja que você está com algum sintoma mais grave de hipoglicemia, como por exemplo, às vezes acontece, né? A pessoa tá lá, nossa, eu tô passando mal, tô fraco, me ajuda, mede minha glicose, aí vai lá, mede a glicose, tá baixa. Aí entrega um copo de água pra pessoa, a pessoa fica assim, ó. Não bebe, não consegue beber, não consegue mastigar uma bala. O que significa? Que quem tá do lado de fora olhando tem que tomar uma atitude e ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque isso é uma hipoglicemia grave. Aquela pessoa que está com a hipo, ela precisa da ajuda de outra para fazer o tratamento, né? Ela não vai conseguir fazer sozinha se você dá um copo de água para ela e ela tá assim, ó, parada. Ou coloca na... Acontece, viu, gente? Você tá achando que é brincadeira? Coloca na boca e não bebe, não engole, não tem comando, não tem glicose no cérebro suficiente para agir, né? Aí, esta hipoglicemia grave é definida assim. E aí pode ser qualquer valor de glicose baixa, mas geralmente acontece com a glicose menor que 54, onde a pessoa esteja sem consciência, incapacitada para fazer o comando de ingerir o carboidrato, ou em casos mais graves, em crise convulsiva, né? Por falta de glicose no cérebro. É possível sim de acontecer, tá? E tudo que a gente tá falando aqui, de olhar, de estudar, de medir, de correr atrás, é para quê? É para não chegar na hipoglicemia grave, tá? Então anotem as hipoglicemias para vocês não perderem a oportunidade, né, de ter aquele resumo ali para discutir com a sua equipe de saúde, mas principalmente para você estudar o que está acontecendo com você na sua casa. E aí uma outra forma, né, de classificar a hipoglicemia, que eu já até falei um pouco, são as classificações que são mais claras para vocês, né? Que é a hipoglicemia, que eles chamam de sintomática documentada. O que é isso? A pessoa tem um sintoma, mede e vê que está menor do que 70, né? Então, é uma forma de classificar, que responde pela maioria das hipoglicemias, tá? Qual que é a outra também muito comum, principalmente na ausência de fita de glicose, que é uma realidade, infelizmente, para muitas pessoas no Brasil, no mundo, na verdade, né? O que é a sintomática provável? Você tá ali sem fita ou tá sem seu aparelho de glicose na hora,
você tem sintomas de hipoglicemia, que a gente já falou, né? Lá atrás, quem perdeu, volta depois e assiste a live. E aí, o que a pessoa faz muito sabiamente? Tá correto, não tenho como medir e tenho sintoma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar como se fosse uma hipoglicemia, né? Mesmo que não seja uma pseudo-hipoglicemia, eu tenho que tratar. E aí, quando eu trato, eu melhoro. Então, tem uma chance de ser uma hipoglicemia verdadeira. Porque a pseudo-hipoglicemia que eu vou falar em seguida, ela também melhora, né? Por isso que tem que medir. Por isso que é importante medir. Lembrando que quando a hipoglicemia é um problema ainda maior no seu tratamento, como as hipoglicemias sem sintomas, este é um dos argumentos para se pedir, inclusive, mais fitas de insulina para o governo, tá bom? A hipoglicemia grave eu já falei, né? Que é a que precisa da ajuda de uma outra pessoa para tratar. E tem um detalhe importante. Se você é familiar, né? Ou é você que vai ajudar a pessoa com hipograve a tratar. Se você chega lá e encontra, por exemplo, a pessoa inconsciente ou com crise convulsiva, né? Eu até brinco, às vezes, com os pacientes, com as famílias, eu falo assim, se você chega em casa e vê seu filho desmaiado, de 12 anos, você não vai achar que ele teve um AVC, né? Que ele infartou. Você tem que pensar primeiro que ele teve hipoglicemia. Mesmo se for um familiar adulto, numa idade de maior risco para ter uma outra coisa, existe uma chance maior dele ter uma hipoglicemia, se ele usa insulina, do que ele ter um infarto ou um AVC, né? Então, o que você vai fazer e que você pode fazer? Você precisa pensar que é uma hipoglicemia e você precisa saber fazer o tratamento da hipoglicemia grave. E a gente vai falar um pouco sobre isso depois, tá? Mais pra frente. E se a pessoa estava inconsciente ou em crise convulsiva e você fez esse tratamento da hipograve e a pessoa ressuscitou, acordou, os estudos mostram que fica documentado que aquilo era uma hipoglicemia grave. E é importante que você documente bem, que você relate para a sua equipe, para que o diário de glicose, ou a mudança do tratamento, ou a descoberta da causa daquela hipoglicemia, seja feita de uma forma mais frequente e mais minuciosa, tá? E tem gente que às vezes esquece, parece que é comum, né? Porque não é comum você ficar fraco o suficiente ou seu parente para não conseguir beber um copo de água, ou você perder a consciência, ou o SAMU ter de cor o endereço da sua casa. Isso não é normal, né? E tem gente que acha tão normal que vai na consulta e nem fala. Às vezes um parente que fala, né? Depois eu mando uma mensagem, falo assim, ele teve uma hipoglicemia importante, o SAMU foi até na casa. E a pessoa não fala nada, como se fosse normal. Isso não pode, né, gente? Pelo amor de Deus, né? De jeito nenhum que isso não pode. Outra classificação da hipoglicemia, a hipoglicemia assintomática ou sem alertas, né? Que é você ter qualquer valor de glicose menor do que 70 e aparentemente você não está sentindo nada. Por que eu falo aparentemente? Porque a gente tem vários estudos mostrando que quando as pessoas são submetidas a um programa de educação e um treinamento para medir a glicose na menor alteração que ela esteja sentindo no seu corpo, pode ser uma cabeça pesada, uma tontura, um cansaço, uma sonolência, uma sensação de fraqueza. Quando as pessoas entram nesse treinamento para medir a qualquer alteração, elas começam a ver a glicose bem baixando, mas em valores bem mais altos do que elas viam antes. Ou seja, não é exatamente sem sintomas. Muitas vezes é a pessoa que não está valorizando aquilo que estava sentindo.
Então, o que que precisa ser feito? Quem acha que tem hipoglicemia sem sintomas, precisa fazer o quê? Ao menor sinal de que alguma coisa está acontecendo, vai lá e mede a glicose ou escaneia a glicose ou olha o sensor da sua bomba e pare e analisa. Será que eu realmente não estou com hipoglicemia? Porque o que era assintomático pode virar sintoma, né? Então, isso é muito importante. E, por fim, nesta classificação, a pseudo-hipoglicemia ou hipoglicemia relativa, que é muito frequente, acredito que muitos de vocês vão identificar, que é quando você tem sintoma de hipoglicemia, claro, assim, suando, tremendo, a visão está escurecida, o coração está acelerado, mas quando você mede a glicose, cadê? A danada não está menor que 70, está maior que 70. Por que que isso acontece? Isso acontece principalmente quando o tratamento não está alinhadinho, mais dentro da meta, tá mais descompensado e a pessoa tem uma variabilidade da glicose muito grande. O que é isso? Glicose vai lá em cima, glicose despenca, glicose vai lá em cima, corrige, a glicose cai. Aí você fica variando muito e o seu cérebro passa a sentir esta variação e você tem sintomas. Só que quando você mede, ela não está baixa, tá? Então, o que é muito importante? Analisar se o que você está tendo são hipoglicemias reais ou pseudo-hipoglicemia. E quando você tiver isso, você analisar o que pode estar acontecendo ou o que aconteceu nas horas para trás, né? Tá, às vezes você teve uma glicose elevada na hora do almoço, de 400, 300, aí você não corrigiu ela toda, quando foi 2 horas ela ainda estava alta, você foi lá, aplicou mais insulina. Aí ela foi de 400 para 90, em 3, 4 horas. Ou aquelas pessoas que saem olhando o sensor de glicose e corrigindo as glicoses de hora em hora. Não espera, não aguarda, não interpreta. E aí de hora em hora olha a seta e vai. Insulina, 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 né? Aí vai de uma vez, né? Então é importante ter certeza do que você tá tendo quando é uma hipo de verdade e anotar bem o que você tá tendo quando não é uma hipo de verdade. Porque tanto de um lado quanto de outro, você se educar, você aprender, você entender os mínimos detalhes do dia a dia, farão uma diferença enorme na sua vida, tá? Então, quem já passou por isso, passe a olhar esses episódios daqui para frente com mais atenção, tá bom? E dentro desse cenário da hipoglicemia, né, que são estudos que não acabam nunca, a maioria das insulinas, né, todas as insulinas na verdade, quando elas são desenvolvidas, elas vêm como objetivo principalmente de minimizar os episódios de hipoglicemia, porque isso impacta diretamente na vida da pessoa, e não só na vida da pessoa, no social, no financeiro, na capacidade de trabalho, né? No impacto dos riscos, na diminuição do número de internações hospitalares, né? Então, a hipoglicemia é sim um problema importante. Mas, repetindo o que eu falei lá no começo da live, a gente só vai mudar a história da hipoglicemia
quando quem tem diabetes ou cuida de alguém com diabetes, quando as pessoas estiverem educadas para hipoglicemia. Isso é uma jornada. Quanto mais você ouve, quanto mais você fala, quanto mais você aplica, quanto mais você anota, mais educado você fica, né? E é isso que vai impactar o futuro. Não é sair, mas eu tenho muita hipoglicemia, eu tenho que mudar minha insulina, eu tenho que usar sensor, eu tenho que usar bomba, eu tenho que usar isso aqui. Às vezes chega lá no consultório e não tá sabendo nada. Não interpreta o que está acontecendo com você. Não entende o que está acontecendo com você. Vai resolver? Muito pouco. Porque até para usar as novas insulinas, a tecnologia, a pessoa precisa se educar, né? Então é muito importante. E além disso tudo que eu falei, gente, o que os estudos mostram, né? Que a hipoglicemia, além disso tudo, né? Como se não bastasse, né? Além disso tudo, a hipoglicemia também desencadeia uma reação inflamatória no corpo, né? E com todas as consequências de uma inflamação, ela aumenta o risco de arritmias cardíacas, né? Então a gente tem os estudos mostrando aí, né? Obviamente que a gente está falando principalmente dos adultos, do aumento da mortalidade relacionada à hipoglicemia e o comprometimento cardíaco, principalmente por arritmias, né? A gente também tem estudos mostrando que episódios, principalmente os repetidos de hipoglicemia, causam aquela que eles chamam de disfunção cognitiva, né? É aquela capacidade de entendimento, de organizar seus pensamentos, de se comportar na hora que a sua glicose baixa, né? Então isso influencia a qualidade de vida da pessoa. E quando a gente fala das hipoglicemias noturnas, né, aquelas que acontecem durante o sono, a gente sabe que a nossa memória, a consolidação da nossa memória, né, ter uma memória melhor, ela depende do sono e da qualidade do sono. E quem tem muitas hipoglicemias noturnas, e aí vem a puxada de orelha, né, para muita gente que não usa monitorização contínua e tem muita preguiça de pôr um reloginho de madrugada, pelo menos uma vez por semana, para medir essa glicose e para poder estabelecer um perfil na madrugada, que você pode estar sujeito a essas alterações no dia a dia que podem impactar a sua qualidade de vida, né? Uma outra coisa muito frequente que as pessoas perguntam muito é em relação ao risco de morte em uma hipoglicemia. Sim, existe um risco de morte durante um episódio de hipoglicemia grave, né? Mas embora não seja uma coisa que a gente veja com muita frequência, talvez até por um vício de amostra, né, que a gente fala, a gente trabalha com educação em diabetes, então a chance vai ficando cada vez menor, mas os estudos relatam que a hipoglicemia grave, ela é responsável por até 10% das mortes nas pessoas com diabetes tipo 1 com menos de 40 anos de idade, né? Isso não é pouco, né? Então, essas amostras em algum lugar, isso aí deve estar, né, acontecendo com certeza. E as hipoglicemias podem causar alterações no eletrocardiograma, arritmias cardíacas, por essa própria resposta que o seu corpo dá para tentar te proteger, né? É como se cobrisse a cabeça e descobrisse os pés. Por isso que é importante aprender para minimizar os episódios, principalmente os episódios de hipoglicemia grave, tá? Quando a gente fala também da hipoglicemia noturna, tem um outro detalhe. Mais da metade, anota, mais da metade das hipoglicemias graves, aquelas que precisam da ajuda de uma outra pessoa para tratar, ou tem perda de consciência ou crise convulsiva,
elas acontecem durante o sono, durante a noite. Então, não pode ficar passando desapercebido. E por que elas acontecem muito durante a noite? Porque durante o sono, principalmente durante aquele sono, né, sono REM, o sono restaurador, a percepção dos sintomas, ela é diminuída, porque a pessoa está dormindo, né? Então, para a pessoa acordar com a cama suada, com o coração acelerado, com sensação de peso na cabeça, ela já tem que estar passando, tipo assim, bem mal, né? Então, como a percepção dos sintomas é menor, o que acontece? Às vezes a pessoa vai ser despertada pelo passamal com valores muito baixos ou já em crise convulsiva. Então, a mortalidade por hipoglicemia nessa situação ela é maior, né? Então, é difícil acordar de madrugada, medir glicose, estudar o seu perfil, pôr um relógio? Pode ser difícil sim, né? Pode ser cansativo, mas é necessário. Aí vocês têm duas opções. Ou mede e fica sabendo, ou não fica sabendo, né? Então, é uma decisão que é importante saber a partir do momento que você entende qual que é a necessidade. E é importante fazer e anotar. E qual é o melhor horário, né? Quem usa sensor, obviamente, vê o perfil da madrugada inteira e vai estudar esse perfil. Se tá vendo que tá tendo muita linha vermelha no sensor durante a madrugada, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa também colocar um relógio, acordar naquele horário que tá caindo mais a glicose e medir. Por quê? Porque é um sensor e o próprio fabricante recomenda que quando tem hipoglicemia tem que conferir na ponta do dedo, tá bom? E outra, quando você comprime o sensor, dorme, por exemplo, em cima dele, às vezes o que você pode ver no gráfico, que é uma linha retinha, parecendo que passou uma régua vermelha, ela pode não ser exatamente real, pode ser por compressão do sensor, tá? Então, se você tá vendo isso toda noite, você tem que começar a acordar também, né? É uma questão lógica, né, gente? É lógica. Por isso que eu falo que tem que estudar, tem que entender, tem que ficar esperto. Porque não precisa ficar esperando uma consulta daqui 2, 3 meses para a pessoa falar com você que se você está tendo hipoglicemia no sensor toda madrugada, você precisa acordar e confirmar, né? Você precisa avaliar se aquilo é verdade ou não. Porque senão fica correndo igual gato atrás do rabo, trocando dose de insulina toda hora, sem ter clareza daquilo que está fazendo, tá? Então, muita atenção com a questão das hipoglicemias noturnas, com as suas medidas, com o seu estudo em relação àquilo que está acontecendo com você, tá? Então, isso é fundamental. E a hipoglicemia de dia e a hipoglicemia à noite, ela desencadeia respostas que são pouco diferentes. Por isso, durante a noite, o risco de se ter uma hipoglicemia mais grave, com mais arritmias cardíacas, ela pode ser maior, tá bom? Então, vocês não vão esquecer disso, vocês vão anotar para quando tiver com preguiça de medir essa glicose, vocês lembrarem da necessidade. E também estudarem os fatores de risco para se ter as hipoglicemias noturnas, que são doses excessivas de insulina, principalmente quem fica olhando seta ou medindo glicose toda hora e aplicando insulina de hora em hora, de meia em meia hora. Às vezes acontece das pessoas errarem, trocarem as canetas de insulina, os frascos, e aplicarem às vezes uma insulina errada na hora de dormir. A alimentação inadequada,
Tem gente que utiliza de planos alimentares, né? Como, por exemplo, jejum intermitente, está fazendo sem orientação, não fez um ajuste da sua insulina basal, né? Porque a gente sabe que o tratamento do diabetes, ele é um conjunto. Não é que você seja obrigado, de jeito nenhum, não existe mais isso, à luz do conhecimento atual. Você não é obrigado a comer de 2 em 2, 3 em 3 horas, né? Você pode preferir ter mais refeições no dia, em menores volumes, se essa for a sua preferência alimentar, mas você não é obrigado. Então, por exemplo, fazer uma ceia, né, que é comer antes de dormir, isso pode ser uma opção para você. Mas se você não quer fazer e está tendo hipoglicemia de madrugada, o que você precisa é ajustar a sua dose de insulina, né? Ou de outros medicamentos que você esteja utilizando à noite, tá? Até que se consiga o melhor perfil possível de glicose, né? Com o menor desejável percentual de hipoglicemia. Agora, se você gosta de comer alguma coisa ao deitar, às vezes porque você janta cedo, e fazer essa refeição te ajuda a complementar as suas calorias, seus carboidratos, suas proteínas do dia, né? Às vezes isso pode te ajudar. Agora, no dia que você não fizer, isso não pode ser uma condição pela qual, se você não fizer, você vai ter uma hipoglicemia importante. E até nesse ponto é muito importante ter essa clareza para discutir com a equipe de saúde, para você não ficar com um perfil muito variado no dia a dia e não saber explicar. Por exemplo, eu tive uma hipoglicemia aqui de madrugada. Mas é porque esse dia eu não comi na hora de dormir. Eu não tive hipoglicemia de madrugada. Será que esse dia eu comi alguma coisa antes de dormir? Não está correta essa interpretação, né? Então precisa ter muita clareza e muito cuidado para dar o nome, digamos assim, né? Dar o nome certo aos bois, né? Porque senão nem você consegue entender. Então, gente, repetindo o que a gente sempre repete aqui. Se você não consegue com clareza entender o que está acontecendo com você ou com quem você cuida, né? Interpretem sempre em conjunto. Quem é que vai entender? Quem é que vai conseguir? Né? Não tem jeito. Tem que ter clareza. Tem que começar a estudar o que está acontecendo com você no dia a dia e bloquinho de notas. Olha, talvez seja isso, talvez seja aquilo, talvez esse meu comportamento do autocuidado, que pode ser comer, pode ser fazer exercício, que pode ser ter alguma atitude para reduzir risco, minha capacidade de resolver problemas, meus entendimentos de forma geral, talvez seja isto ou aquilo e eu preciso discutir com a minha equipe. Agora, se você chega naquele momento precioso com a sua equipe e você está com mão abanando, a sua chance de aproveitar aquele horário para aprender e para evoluir, ela fica menos aproveitada, né? Você tem uma chance menor, né? Então, é importante estar sempre pensando sobre isso aí. Outra causa de hipoglicemia noturna, né? O aumento da utilização da glicose. Por exemplo, quando você faz exercícios físicos noturnos, tem que ficar atento. Eu gosto de fazer exercício físico à noite. Avalie seu perfil de glicose, conversa com seu médico, com seu profissional da educação física, com a sua nutricionista, estuda seu diário. Entende como que a sua glicose fica antes, durante, depois e na madrugada seguinte ao exercício físico, porque é você que tem que saber o dia que você faz exercício. É você que tem que entender
que acontece com o seu corpo para cada tipo de exercício físico. Então, vamos nos libertar. Vamos aprender e vamos estudar o que acontece com a gente. Ah, Janice, mas isso é muito chato e cansativo. Ah, mas também tem muita coisa chata e cansativa na vida. Mas quando a gente aprende. Aí fica mais leve, aí fica mais fácil, aí fica mais claro. Aí você derruba essa barreira que tá te prendendo, né? Então, a gente tem que se mover, dar passos diferentes para ter resultados diferentes. Agora, ano após ano, mês após mês, se você continua fazendo a mesma coisa ou não fazendo o que você já entende que você precisa, não espere resultados diferentes. Talvez você passe a sua vida inteira tendo os mesmos resultados e reclamando da hipoglicemia, né? Outro ponto importante em relação à hiponoturna, para os bebedores aí de final de semana, uso de bebida alcoólica em maior quantidade, além do limite, né? De 1 dose para mulher, 2 doses para homem. Isso aí, o álcool ele compete com o metabolismo da glicose, é como se o fígado ficasse ocupado para se livrar do álcool e esquece da glicose. E aí você pode passar um aperto muito importante nas noites subsequentes à ingestão de bebida alcoólica. Por que eu falo principalmente à noite? Porque você tá dormindo, né? Porque vocês conhecem alguém que enche a cara de cachaça e põe um relógio para despertar de madrugada, fica bastante atento a não ter um jejum prolongado? Não, né? Para quem enche a cara de bebida, a pessoa quer dormir e acordar tarde. Isso aí favorece ainda mais que você tenha uma hiponoturna com a maior chance de ser uma hipograve. Então, para e pensa. Tem atitudes que potencializam a sua chance de ter hipoglicemia, né? Então, às vezes o pessoal fica rindo da gente, a gente fala assim, doutora, mas a gente quer beber de vez em quando, e aí aumenta o risco de hipo, vai somando, né? Porque se você beber muito, tiver um sono leve, naquela noite que você sabe que é mais importante para você, você coloca um despertador de madrugada, aí você acorda para medir, levanta cheio de coragem se tiver baixa, trata a hipo, espera os 15 minutos para tratar a hipo. Aí, meu filho, aí eu acho que realmente você é um herói, né? Então você tem que prestar atenção. O que, quando, como e principalmente se você teria alguma pessoa em casa para te ajudar, caso você chute o balde, né? Então tem que, raciocinar isso aí, gente, pelo amor de Deus, tá? Agora, sem sombra de dúvida, uma das causas principais, mais importantes, mais prevalentes de hipoglicemia noturna é o excesso de insulina correndo durante a noite, né? Por qualquer que sejam as demais causas, reduzir a insulina que está correndo à noite sempre ajudará. Por exemplo, a gente tem pacientes que são alcoólatras, a gente correndo aqui do álcool, mas alcoolismo é doença. E que para minimizar a gravidade das hipoglicemias noturnas e após a bebedeira à noite, a gente precisou reduzir a insulina basal ou lenta para 20 e 25% da dose total diária. Isto é uma dose que vai ajudar o paciente a ter um bom controle glicêmico? Não foi e geralmente não é, mas foi a dose que manteve a pessoa viva com outra doença que é o alcoolismo, né? Então, cada caso é um caso, né? E o outro motivo, né, o outro fator de risco são as pessoas que perdem a capacidade de ter os sintomas
que é a resposta dos hormônios contrarreguladores, perde essa capacidade com o tempo de tanto ter. E se você perde de dia, você também perde de noite, né? Principalmente de noite, onde já era mais difícil perceber os sintomas, né? Porque você está dormindo. Então, o que é importante? É saber se você está tendo, é estudar, né, aquilo que está acontecendo e agora, então, fechar com o tratamento da hipoglicemia, que você precisa saber, mas que aquela pessoa que está do seu lado, a sua família, né? Lembrando, hoje é o dia da família, então dia de chamar a família, né? Dia de chamar a família para pôr os pingos nos is sobre a hipoglicemia. Então, não é raro a gente escutar pacientes falando assim, doutora, pelo amor de Deus, eu explico para o meu marido, para minha esposa, que se eu estiver passando muito mal, que ele vai lá, que pega um melzinho, que pega uma glicose em gel, que pega um refrigerante normal, um copo de água com açúcar e traz para mim. Aí, de repente, eu tô passando mal, peço para pegar uma coisa na geladeira, a pessoa me vem com a Coca Diet, né? Isso é muito comum, né? Muito comum acontecer. Porque a crença do açúcar, do doce, é tão enraizada na cabeça do povo, que até na hora que a glicose tá baixa, o povo quer que a pessoa tome Coca Diet, né? Ou Coca Zero. Então, você precisa avisar as pessoas que estão do seu lado, seus amigos, seu namorado, seu marido, sua esposa, que não vive com diabetes tipo 1, gente, vamos combinar. A pessoa não tem obrigação de saber tratar uma hipoglicemia grave. Então, se você não falar, se você não explicar, se você não mostrar para o seu colega de trabalho, para o seu namorado, para a sua namorada, onde estão as 3 balinhas, onde está o açuquinha que você levou, onde está a coquinha com açúcar, a coca normal que você escondeu de você mesmo, onde está a glicose em gel ou mel, para a pessoa te socorrer, não vá reclamar depois que a pessoa não te ajudou. Porque a pessoa não tem como ajudar uma coisa que ela não sabe, né? Então, a omissão de quem está em risco de ter hipoglicemia é um pecado. Porque você está tirando do outro a oportunidade de te ajudar da forma correta. Então, parem e se perguntem. Os seus pais, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seu filho que já tiver uma condição de entender, né? Por exemplo, meninos aí de 9, 10, 11 anos, eles já dão conta de ajudar um pai e uma mãe a tratar uma hipoglicemia da forma correta. Aí eu pergunto para vocês, esse povo que tá aí do lado de vocês, esse povo tá sabendo tratar a hipoglicemia? Vocês explicaram? Vocês chegaram ali e colocaram de uma forma bem clara que se você tá ali no seu trabalho, aí a pessoa foi no banheiro, tá com você na sala, ó o cenário, tá você e a pessoa na sala. Aí a pessoa levantou, foi no banheiro. Quando ela volta, ela te encontra deitada na mesa. Você quer que a pessoa pense o quê? Eu, se não soubesse nada de hipoglicemia, eu ia pensar que você estava tirando um cochilo na hora do trabalho. Que obrigação que eu tenho de achar que aquela cabeça baixa na mesa depois do almoço é uma hipoglicemia? Eu não tenho obrigação nenhuma se eu não souber nada de diabetes. Porque quem tinha a obrigação de explicar para o outro que uma atitude suspeita, como uma sonolência excessiva, uma voz lentificada, né? Ficar uma perda de consciência, uma irritabilidade, uma agressividade exagerada, pode ser
uma hipoglicemia e você pode estar precisando de muita ajuda, quem tem obrigação de explicar é você. É você, pai e mãe, que tem obrigação de ir na escola explicar para os professores, para os diretores, né? São vocês. Então, para e pensa. Eu estou seguro quando eu estou dormindo com a minha namorada, com o meu namorado? Será que eu estou seguro? Porque você não tá nem ela, né? Então, presta atenção nisso aí, fique esperto na hora de tratar. Então, como que a gente trata, né? Então, vamos lá. Hipoglicemia. A maioria das hipoglicemias são muito bem tratadas com a famosa regra dos 15. 15 de tive sintomas, medi, confirmei uma glicose menor do que 70, preciso ingerir 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. O que é isso? Açúcar. 3 balinhas moles ou um copo de refrigerante normal, não zero, não diet. Ou um sachê de glicose em gel, tá? Ou as pastilhas, aí tem que olhar qual a pastilha e quantos gramas de carboidrato que tem em cada pastilha. Ou um copo de suco de laranja, um copo de suco de melancia, uma colher de sopa de açúcar. Não é adoçante de forno de fogão, não, é de açúcar. Em um copo de água, tá? Mas açúcar, carboidrato de rápida absorção. Janice, então você está dizendo que na hora da hipo eu não posso comer um bombom ou um leite condensado ou tomar um copo de leite. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você não deveria, a não ser que você não tem outra coisa, consumir alimentos que tem mais gordura, né? Comer um pedaço de carne se tiver com hipoglicemia. Porque o que você está precisando, ou seu filho, é que a glicose suba rápido. E só sobe rápido se for com carboidrato de rápida absorção. 15 gramas de carboidrato, embora a gente fale que é regra dos 15, né? 15 gramas de carboidrato em torno de 15 minutos vai subir a glicose em média por ele, não é pela resposta do corpo, porque às vezes sobe mais, porque seu corpo também está trabalhando para subir a glicose. Sobe em média 30 a 45 miligramas por decilitro na glicose. Ou seja, se você está com a glicose, ou seu parente, ou a pessoa que está do seu lado muito baixa, 30, 35, ao invés de ser regra dos 15 gramas de carboidrato, a ingestão já pode ser de 30 gramas de carboidratos de uma vez, tá? Em contrapartida, se é uma criança pequena, né, principalmente menor que 50 quilos, se você der 15 gramas de carboidrato de uma vez, também pode ser muito, né, gente? Por isso que as sociedades de pediatria recomendam que seja em torno de 0,3 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, quando é muito pequenininho, menos carboidrato. Quando é maiorzinho, mais carboidrato. Então, papais e mamães de crianças menores com menos de 50 quilos, lembrem de alinhar com o endocrinologista pediátrico ou com o pediatra qual é a quantidade de carboidrato que está funcionando para o seu filho, tá? Então, comeu, aguarda em torno de 15, 20 minutos, mede de novo a glicose. Se tiver subido para mais de 70, problema resolvido. Se continuar em hipoglicemia, repete novamente o mesmo tratamento que eu falei antes. Começa tudo de novo, a regra dos 15. Lembrando para os bonitos que usam sensores,
que quando detecta hipoglicemia pelo sensor, o próprio fabricante recomenda confirmar na ponta do dedo. Claro, né? Se você tiver com sintomas claros de hipoglicemia, né? Você vai comer. Mesmo assim, eu recomendo medir para saber se você vai comer 15 ou vai comer 30, né? Porque é bem diferente comer 15 e comer 30. É tipo o dobro. Aí, depois, para a regra dos 15 e medir 15 minutos depois, não meça no sensor. Meça na ponta de dedo para definir se você vai repetir o tratamento ou não. Porque o que acontece aqui não acontece aqui na mesma hora. E naquela hora você precisa do valor o mais real possível, tá? Então não esqueçam disso. Outra forma de tratar a hipoglicemia, que não é a mais frequente nem a mais barata, é o glucagon, né? Que é aquele hormônio que a gente explicou lá atrás no começo da live, que puxa as reservas de glicose. O glucagon, por enquanto, a gente tem disponível injetável aqui no Brasil. Ele vem no estojinho preparado, o pozinho com uma seringa montada. Aí a pessoa que vai ajudar tem que colocar o líquido dentro do frasquinho, tá? Balançar bem, aspirar novamente e aplicar com uma agulhinha que é um pouco maior, tá? Então a pessoa tem que ser treinada pelo médico. Então quem tem muita hipograve, quem tem criança pequena em casa que não fala os sintomas, que às vezes não tá nem alimentando ainda, né, gente? Não dá pra chupar bala, né? E na hora que a pessoa tá inconsciente, você não vai dar líquido pela boca, né? É importante ter o glucagon. E no caso da hipograve, se você não tem o glucagon, o que você pode fazer em casa para ajudar, né? Ou para o seu colega de trabalho, para outra pessoa, se você não tem o glucagon. Você detectou que existe um risco de ser uma hipograve, você pode pegar o açúcar, o mel ou a glicose em gel, puxar a bochecha da pessoa, esfregar do lado de dentro, né, na bochecha, tá? Esse açúcar, o gel ou o mel, tá? E aí, as hipograves, geralmente, se você não conseguir medir, ou se seu familiar não conseguir medir, são níveis mais baixos. Então, é importante fazer o quê? Fazer 2 vezes. Põe uma colher de açúcar, ou uma glicose em gel, ou um sachê, uma colher de mel. Aí, nunca líquido, nunca copo de água, refrigerante, para quem tá inconsciente ou com muita dificuldade de engolir, tá? Aí você esfrega, espera absorver. Enquanto tá absorvendo, o que você faz? Serviço médico de urgência, SAMU, ambulância do seu convênio, aquele número que você tem possibilidade de acionar para receber uma equipe médica na sua casa. A gente sempre recomenda que seja chamado, porque às vezes você encontrou uma pessoa inconsciente, então explica para a família de vocês, para depois não falar que o povo não tá sabendo. Se você perdeu a consciência, ou se seu parente perdeu a consciência, ele pode ter batido a cabeça, pode ter tomado insulina errada, que não vai, uma dose muito errada, que não vai subir com 15, 30 gramas de carboidrato, e aí há a necessidade de fazer a aplicação da glicose direto dentro do corpo, né? Direto dentro da veia, né? Venoso. E essa é a forma, né, mais rápida, mais eficaz de subir a glicose, além de estar sendo acompanhado por uma equipe médica, tá? Para fazer a avaliação da pessoa de forma geral. Graças a Deus, quando as equipes médicas chegam no domicílio, a maioria das pessoas já estão acordadas. Elas são examinadas, que é o procedimento, a medida de glicose é feita novamente. Se não tiver nenhum machucado, nenhum sinal que bateu a cabeça, nenhuma coisa diferente, o serviço de urgência vai embora e você já está acordado, tá? Aí, repetindo, fez o primeiro procedimento,
Passou lá, turururu. Você vai lá, chama o SAMU. Quando você volta, você faz de novo, né? Porque lembra, grave, muito baixa, em vez de 15, 30 gramas de carboidrato, tá? O glucagon, o Eugênio está perguntando aqui, ele pode ser aplicado intramuscular ou subcutâneo, mas como a agulhinha é maior, né, dificilmente ele fica só no subcutâneo, tá bom? Vou ver se tem alguma pergunta mais aqui para trás, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar aí, que eu vou responder com prazer. A live ficará gravada. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, quem está aqui desde o começo, que vocês tenham anotado, que vocês tenham entendido a mensagem de discutir essas coisas com a família de vocês, com os colegas de vocês, né, de trabalho, né, com os filhos de vocês, se já tiveram uma idade para ajudar, né, revisar, porque às vezes você nunca teve uma hipoglicemia grave e você pode precisar da ajuda de uma outra pessoa, né? A Tayana, nutricionista, colocou, comecei a usar insulina ontem, por enquanto só a basal, e ela já tá morrendo de medo de hipoglicemia, né? Então, Tayana, é isso, né? É aprender equilibrar a dose de insulina e medir glicose, né? A melhor forma de combater o medo de hipoglicemia é aprender e medir a glicose. Não tem um jeito mais eficaz do que isso aí para poder ajustar a glicose da forma adequada, tá? As outras perguntas aqui sobre ceia, sobre dose, eu já falei. A Estela colocou aqui, ó, criança não sente os sintomas da hipoglicemia ou não consegue identificar, por isso que precisa medir mais. Por isso que é uma ótima indicação para monitorização contínua de glicose. Mas os pais realmente de crianças, principalmente as menorzinhas que não falam ainda, né, principalmente, precisam medir mais a glicose, porque quem vai falar para você é a monitorização contínua ou a ponta de dedo, tá? Aí aqui não tem mais nenhuma pergunta, tá? Tem algum padrão de glicemia para uma criança de 8 anos dormir? As recomendações das sociedades é que ela tenha uma glicemia aí, né, em torno de 150, 180, tá bom? A live ficará salva. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Gente, lembrem-se, se eduquem, ajudem a educar, divulguem nos grupos das pessoas as coisas que vocês aprenderam, uma foto das anotações que vocês fizeram, porque tem muita gente que não sabe nada ainda nessa jornada e que precisa aprender muito. E às vezes a gente faz uma coisinha pequena, né? 2 minutinhos que você gasta para poder ajudar essas pessoas vai fazer grande diferença na vida de vocês, tá bom? Lembrando para quem está começando a jornada do diabetes, do aprendizado, que acabou de descobrir, que acabou de entrar na página, que a gente faz, gente, 3, 4 lives por semana aqui na página, além de conteúdos, né, textos diários, para que vocês possam aprender cada vez mais a gerenciar o diabetes de vocês. Então, se você está começando a jornada, vai lá no feed, passa o dedinho, olha o tema, vê se aquilo ali no momento é importante para você, tá? Estuda, discute com a sua equipe de saúde, porque isso muda a sua história, muda a sua realidade, torna você mais livre, tá? Para cuidar do seu diabetes, tá bom? A Cristiane perguntou aqui, qual seria a melhor média para acordar? Para acordar deve ser jejum, né? A criança de 6 anos, né? A glicemia de jejum entre 90 e 150 é um valor defendido aí pelas diretrizes, tá bom? Aí você tem que ver, né? Porque cada paciente precisa ter a sua meta definida e individualizada. Às vezes o que é bom
para uma criança de 6 anos que usa um tipo de tratamento, pode não ser boa para outra. Então, precisa alinhar a meta com o médico, tá bom? Uma função renal diminuída pode influenciar no aparecimento de maior sensibilidade à insulina. A eliminação da insulina, ela é alterada, né? Ela se acumula mais, então aumenta o risco, pode aumentar o risco de hipoglicemia, dependendo do esquema de insulina. Então, pessoal, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Sérgio, colega médico maravilhoso, muito obrigada. Eu que agradeço, gente, a presença de vocês nesse sábado aí, fim do dia. Espero que vocês tenham aprendido muito. Um beijo para vocês, um ótimo restinho de sábado, um excelente domingo para vocês.